Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor
Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos juntos nessa quarta-feira gelada, essa mudança de temperatura brusca, né? Mas somos curitibanos, estamos acostumados com o frio, ou não, né? Que bom que você está aí, que bom que estamos juntos, que bom que o Senhor está conosco, Ele está aí na sua casa, Ele está aqui conosco. E queremos separar esse tempo para adorar o nosso Deus, para buscá-lo como igreja. E eu tenho me alegrado todas as vezes que a gente entra como igreja e mesmo longe um do outro, a gente sabe que a gente está junto. E faz isso com muito carinho. Eu sei que não sou só eu. Eu sei que você sente assim também. E quando a gente conversa um com o outro, às vezes por WhatsApp, a gente percebe que está todo mundo com saudade, não é? De estarmos juntos. Mas estamos seguindo em frente. E graças a Deus temos ficado firme. E eu queria ler um pedaço da palavra, uma porção da palavra, Isaías 61:10. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. O Senhor prometeu isso. Ele fará justiça. Um dia, todo mundo, todas as nações, todo joelho, toda boca vai confessar, todo joelho vai se dobrar diante do único Senhor soberano, através do nome de Jesus. Quero te convidar para cantar. Vem, a hora chegou de adorar. Chegou de adorá-lo.
grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em meu Deus. Você tem um tempo de oração, feche os seus olhos aí, com a sua família, ou você que está sozinho. Gostaria de orar com você nesse momento. Pai amado, quão grande certeza e confiança temos, Pai, de que um dia estaremos face a face com o Senhor. Que privilégio temos, Senhor, de saber hoje, e de confessar hoje, e de poder dobrar o nosso joelho hoje diante do Senhor. Enquanto tantas pessoas ainda não reconhecem, estão lutando dentro de si, estão buscando, estão em conflito, ou estão apenas acomodadas, Senhor. Pai, nós oramos por salvação, Senhor, que pessoas sejam alcançadas pelo Teu grande amor. Ó Deus, que possamos ser essas pessoas que levam o amor de Deus. Que o Senhor nos capacite, Pai, a cada um de nós, nas nossas casas, com os nossos vizinhos, através dos nossos contatos, até mesmo nas redes sociais, Pai, que possamos levar o Teu amor. Que o Senhor nos capacite. Nós Te adoramos, Senhor, e nós queremos dizer para o Senhor nessa noite, que nós queremos cantar do Seu amor para todo sempre. Que nossa boca nunca, Pai, se feche, seja em momento de alegria, necessidade ou dor, Pai, que possamos e queremos cantar do Seu amor. A Ti toda a glória. Dos montes corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor. Levantarei as minhas mãos, o teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Coração exultar, de alegria eu canto. Se o mundo conhecerá-te, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Mais uma vez. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor Para sempre cantarei teu amor. Gostaria que você agora, como família, pudesse olhar um para o outro. Se você está em família, se você está sozinho, faça isso sozinho.
mas falasse alguma coisa que você tem certeza que revela o amor de Deus sobre sua vida. Tenha esse momentinho com a sua família, enquanto nós fazemos a transição aqui para a palavra de Deus. Amém? Já pensou em alguma coisa? Se você quiser, você pode pôr nos comentários. O amor de Deus se revela sobre a minha vida dessa maneira. Vamos nos edificar mutuamente. Que Deus abençoe. Boa noite, família. Hoje é nosso encontro de oração. Mas antes, quero dar um recado para toda a igreja, para toda a família. Segunda-feira estivemos reunidos, a diretoria com a liderança, e de conformidade com as novas diretrizes dos decretos municipais e do Estado, as igrejas podem voltar a se reunir presencialmente, com as mesmas orientações que foram feitas anteriormente. Aquelas restrições para as pessoas acima de 60 anos, que têm comorbidades, qualquer sintoma de gripe, essas pessoas não devem, então, vir assistir presencialmente, mas sim continuar assistindo a nossa transmissão, bem como as crianças também, ainda não é permitido, somente acima de 12 anos poderão vir e participarão normalmente do culto. Então, a partir de domingo, às 10 horas, teremos a ceia do Senhor também. Então, da mesma forma como foi feita da outra vez, você vai se inscrever e você vai receber aí as instruções. Peço aos líderes das células também que comuniquem a cada um dos membros da sua célula. Nós contamos muito com a sua ajuda. São 50, 60 famílias que precisam ser comunicadas, então precisamos muito da sua ajuda nessa hora. E as orientações também, então será enviado aí para os líderes e contatos. E mais para frente, no dia 15 de agosto, nós teremos que fazer uma assembleia virtual. Já uma legislação que permite isso, e vocês estarão recebendo aí na próxima semana a convocação e a pauta e a maneira como vai ser a participação nessa assembleia. São algumas exigências que nós temos com relação a isso. Então, esses são alguns recadinhos para toda a família. Esteja passando, comunicando e contando um para os outros aí. Antes que eu esqueça, então domingo às 10 da manhã, o primeiro culto, e às 18 horas, não às 19 como fazíamos antigamente, é às 18 horas, às 10 e às 18 horas, a ceia do Senhor nos dois cultos. Então se inscreva, participe, venha, novamente é o tempo de poder reencontrar. Venha com a sua máscara, a higienização com álcool, com água e sabão na entrada e na saída. E uma coisa muito importante que nós precisaremos da cooperação de vocês, é uma exigência também para podermos nos reunir presencialmente. Sempre após as realizações do encontro, é necessária uma higienização. E seria importante que os irmãos se dispusessem, aqueles que estiverem aqui, a ajudar. E é uma coisa rápida. Se várias pessoas estiverem participando, é rápido ser feito. Então, queríamos que você se dispusesse, né? Vai ter alguém orientando aqui na recepção, um líder aqui. Então, se apresente para ajudar e fazer a higienização para o próximo encontro sempre aí, né? Do ambiente onde nos reunimos, dos banheiros que são usados. Aqui o pessoal do louvor higieniza e limpa o seu próprio ambiente. E precisamos muito da cooperação de vocês, tá bom? Eu sei que o coração de vocês
está aberto e preparado para isso. Vamos meditar um pouco na palavra de Deus? Ok. O Mateus está me lembrando aqui. Vá colocando desde já seus motivos de oração, de gratidão, a sua experiência, uma resposta de oração, uma necessidade, enfim, aquilo que você quer colocar diante do Senhor, para que a igreja também esteja orando por você ou por aquela situação que você está compartilhando. Então, vai escrevendo aí, no final vamos orar sobre isso. Quanto você orou hoje? Você já orou hoje? Quanto você tem orado? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Você tem experimentado resposta de oração? Tem sido uma experiência viva? Você tem conhecido o poder do Espírito de Deus através da sua vida de oração? Apesar da nossa capacidade intelectual, do poder criativo, da nossa energia, da força que temos, nós não podemos realizar aquilo que é a vida cristã, a vida de uma igreja. Somente o poder de Deus pode fazer acontecer essas coisas. A igreja é sustentada pelo poder de Deus, pela presença do Espírito em nossa vida, em nosso meio. Spurgeon, um grande pregador, disse certa vez que ele preferia ter 10 homens de oração em sua igreja, 10 pessoas de oração, do que 10 pregadores. Você conhece o Evangelho? Certa vez os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram assim: Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Ensina-nos a ressuscitar pessoas. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. A oração é uma batalha. É uma guerra espiritual. E basta você começar a tentativa de orar, quantas interrupções vêm naquele momento. Alguém que chega, o telefone que toca, a sua distração, aquela preocupação, enfim, tantas coisas de alguma maneira sempre interferem. Você já percebeu isso? Estar a sós com Deus parece algo bastante difícil, mas é essencial. Aquele lugar secreto, aquele quarto secreto, aquele refúgio, Deus é o meu refúgio, Salmo 46:1. Aquele refúgio que só você e Ele tem na sua vida. A comunhão incomparável com Deus, a sós em silêncio. E como nós não gostamos do silêncio. Quando talvez não precisemos dizer nada. Você conhece que em todo mas Deus está perto. Oi?
Da ilustração? Ok, tivemos um probleminha aí. Como diz o pessoal, né? Ao vivo tem dessas coisas. Voltando então, vou ler a citação de James Montgomery, um poeta, sobre a oração. A oração é a graça de um suspiro, a queda de uma lágrima, a olhada para cima dos olhos quando ninguém vê, mas quando Deus está perto. Quando a pessoa tem intimidade com Deus, ela não é intimidada pelos homens. Nada, nem o inferno, nem nada, alguma coisa na terra o assustará. Quando você tem intimidade com Deus, você nunca vai ser intimidado pelos homens. O foco principal da oração é a pessoa de Deus, não são nossas necessidades. O louvor deve ser centrado nele, não na busca de bênçãos. A adoração é o foco, a preocupação com o próprio Deus, não conosco mesmo, com as nossas necessidades e pedidos. O alvo da oração é a pessoa de Deus. Não é a alegria, ou uma experiência, uma sensação, ou as suas próprias bênçãos, mas é o próprio Deus. E quando naquele lugar secreto você busca a presença de Deus, você tem que estar disposto a ser mudado e transformado. A proximidade com Deus deve gerar transformações profundas em nossa vida. Na oração, então, nós descobrimos os meios que Deus quer fazer, agir, os propósitos de Deus na nossa vida. Deus pode fazer algo grandioso e maravilhoso. Até mesmo hoje à noite, nessa nossa reunião, onde estamos próximos de uma tela, mas tão distantes um dos outros. A oração é falar com Deus. Há tantos cristãos criticando, cobrando, falando tantas coisas, mas fala um pouco com Deus. Quando você fala com Deus, as coisas que você fala, o assunto que você trata, eles se modificam. Assim, há tantos que se tornam tão medíocres no seu relacionamento com Deus. A boca é para louvar, é para edificar, é para engrandecer a Deus, é para ajudar. Os lábios devem se abrir para abençoar. Por isso é essa luta. Há uma luta quando você ora. Satanás está nessa guerra. Paulo, falando aos Efésios, lá no capítulo 6, quanto ao mais, sejam fortalecidos na força do seu poder, revistam-se de toda a armadura, porque a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. E ele vai descrevendo a couraça, o capacete da salvação, a justiça, a verdade, a espada do Espírito, e ele termina sempre orando no Espírito, orando por todos os santos. Mas ao longo da história dessa igreja, e vamos falar da gente, foi uma prática sempre muito negligenciada. Leonardo Ravenhill, um grande pregador, ele disse assim: você quer saber quão popular é a igreja? Vá no culto domingo de manhã. Você quer saber quão popular é o pregador? Vá no culto domingo à noite. Você quer saber quão popular é Deus? Vá numa reunião de oração. O propósito da oração e na oração é a manifestação da glória de Deus na sua vida. Vivemos num mundo em efervescência, em tantas confusões, em tantas áreas. Política, econômica, sanitária, espiritual, então nem se fala. Guerra em cima de guerra, inclusive no meio da igreja. Mas você quer realmente entrar numa guerra? Você quer entrar numa guerra de verdade?
Primeiro você vai ter que dobrar os seus joelhos, unir as suas mãos, fechar os seus olhos e aquietar-se na presença de Deus. Que condição para lutar, né? Mas você vai entrar numa guerra, numa grande guerra espiritual. Você será purificado pela presença de Deus, através da confissão de pecado. A sua vida vai ser santificada. Seus planos, sua carnalidade serão queimados ali na presença de Deus. Seus medos, a inveja, seu materialismo, sua carnalidade, a sua indiferença, seja o que for. Sabem por quê? Porque a glória de Deus não é para pessoas especiais, para pessoas grandes, carismáticas, poderosas. A glória, a manifestação da sua glória é para pessoas como eu e você. Mas porque depende de Deus, não de você. Quando você se apresenta diante de Deus e deixa Ele assim, não importa, mas você pode pensar, com pouco que eu tenho, eu sou tão pequeno, não sei, eu tenho tanto medo, eu não tenho, sou tímido, e assim, vamos colocando... Não importa de quanto você é, na verdade, quanto menos você tiver, o quanto menos você tem, tanto melhor será. Nisto reside a grandeza e o poder de Deus. A questão não é quanto você tem para entregar a Deus, mas quanto Deus tem para trazer para você. Quão grande e poderoso Ele tem. Quanto Deus pode trazer para você, não é quanto eu tenho para apresentar a Deus. É uma grande diferença, é uma mudança radical de pensamento. Adivinha por quê? Oi. Ok. Falar sobre oração tem essas coisas, gente. Quando voltamos à presença de Deus, Ele pode fazer grandes coisas. Não importa qual seja o teu tamanho. Na verdade, quanto menos, melhor. Porque toda a glória será dele. E assim a nossa vida vai sendo transformada, como Paulo nos fala, de glória em glória, à semelhança de Cristo, por causa do Espírito que está em nós. Qual é o segredo de tudo isso? Atos capítulo 4, versículo 29 e 30. Observe o que a igreja experimentou logo nos seus primeiros dias e nos deixam como ensino. Agora, Senhor, consideras as ameaças deles e capacita teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome de teu servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Você percebe o segredo? A oração. Quão perto de Deus você quer estar? Perto quer estar? Diz a música, ou aquele hino antigo, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Quanto você quer ficar perto de Deus? Mas cuidado, isso vai mudar a sua vida. Você não se aproxima de Deus e sai do mesmo jeito. Você não se aproxima de Deus e não sai aperfeiçoado. Seu cristianismo não é mais o mesmo, não pode ser o mesmo. Porque pessoas de Deus crescem ajoelhados. Citando novamente Spurgeon, ele disse assim: o segredo de uma igreja viva é uma igreja que ora.
Spurgeon tem uma série de frases, eu estava lendo várias delas, né? E uma eu achei muito interessante. Não está relacionada com oração, mas vou lembrar. Diz assim: quando alguém te ofender, xingar você, não ligue para isso, porque você é bem pior do que isso. Mas voltando a falar sobre oração, ele disse assim: quanto mais do céu existe em nossa vida, menos da terra cobiçaremos. 10 minutos orando são muito melhores do que um ano murmurando. Se estamos tão fracos que só temos forças para respirar, que cada respiração seja uma oração. São frases muito interessantes. Nenhuma igreja, irmãos, se elevará, nunca ela se elevará acima da sua vida de oração. Igreja, quando nós falamos de igreja, estamos falando das pessoas que compõem essa igreja. Nós nunca nos elevaremos acima da nossa vida de oração. A oração é aquilo que mais agrada aos ouvidos de Deus. Ele gosta de ouvir a nossa oração. A oração tem que ser a prioridade, é a medida da profundidade de uma igreja. Não é o sucesso diante das pessoas, mas é a intimidade que nós temos com Deus. A vitalidade não é medida pela beleza, pela grandeza dos nossos prédios, pelo tamanho do orçamento, mas pelo seu poder espiritual alcançado através de uma vida de oração. Uma igreja que não ora é uma igreja morta. Nós temos tanto tempo, tanta energia para reuniões, para planejar, para ensaios, para eventos, para projetos. Mas com pouco tempo nós temos para orar. Orar no nosso lugar secreto. Orarmos quando estamos juntos. Temos tanto tempo para tantas coisas. Crescemos, lutamos e prevalecemos na oração quando vamos àquele quarto secreto. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 6. Algum tempo atrás o Alisson pregou sobre isso. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. É ali que a batalha é ganha ou perdida. A manifestação da glória e do poder de Deus, vidas transformadas, o crescimento saudável é sempre precedido de oração, oração incansável, oração privativa, oração sincera, oração intensa, oração com expectativa. A pessoa preguiçosa não ora e não pode orar, porque oração demanda energia, força, comprometimento, disciplina, vigilância. Paulo disse lá em Romanos 15, 30, diz assim: recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que pela vontade de Deus eu os visite com alegria e juntamente com vocês desfrute de um período de refrigério. Percebe o que Paulo falou? É uma luta. Lutem comigo. A vida de oração é essencial para a pregação, para o ensino, para o discipulado, para o evangelismo. Bill Hybels escreveu um livro, Ocupado Demais para Deixar de Orar. Temos tempo para viajar, para trabalhar, para comer, principalmente nesses dias de pandemia. Temos tempo para a TV, para o celular, para as mídias, horas e mais horas. Para falar sobre política, esporte, sobre o último remédio da moda, horas a fio. E quanto tempo para orar? Sabem por quê?
Porque a oração não é para preguiçoso. Oração são para pessoas que precisam de Deus, que estão comprometidas com Deus, que se ajoelham e entram nessa batalha. Temos gigantes em suas opiniões e conhecimento, mas pigmeus no seu quarto de oração. Conhecem muito a respeito de tantas coisas, até de Deus, mas conhecem pouco a Deus. Agir e planejar e realizar a obra de Deus sem oração é uma presunção. Métodos, planos, organizações, estratégias sem oração não é o método, não é a estratégia de Deus. Muitas vezes estamos buscando melhores métodos e planejamentos, Deus está buscando melhores pessoas de oração. M. Bounds, um escritor, ele fala muito sobre oração, ele diz assim: a igreja precisa hoje, não é mais de melhores mecanismos e métodos, mas de pessoas a quem o Espírito pode usar. Pessoas de oração, poderosas em oração. O Espírito não flui através de métodos e estruturas, mas através de pessoas. Pessoas que ele unge, ele não unge planos, mas ele unge pessoas de oração. Paulo, em Colossenses capítulo 4, versículo 12, escreveu assim, sobre um homem da igreja. Homens, pessoas que nós precisamos ter e ser. Ele fala assim a respeito de Epáfras, um dos líderes da igreja de Colosso. Epáfras, que é um de vocês e servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração. Líder, não é aquele que aparece, que planeja e organiza. Antes de tudo isso, é uma pessoa que luta em oração. E veja o que ele continua dizendo. Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, percebe o teor da luta deste homem e a sua visão? Para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Dele dou testemunho que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e Herápolis. Veja, a oração requer muita energia. Ela não é para o preguiçoso, para o indiferente, para a pessoa que não tem tempo. Não é para esse tipo de cristão. A oração é aquela disciplina tão negligenciada, mas indispensável. É uma luta, é uma guerra. Por isso eu volto a perguntar, você tem orado? Você tem despendido o seu tempo e energia na oração? Quão importante ela é na sua vida? Por isso, essa palavra é desafio. Nós não precisamos de mais pregadores, não precisamos de um melhor grupo de louvor, não precisamos de melhor prédio. Precisamos de pessoas que orem, que entrem nessa batalha e possam experimentar o que Deus pode fazer, mesmo que possamos nos ver tão pequenos e com tão pouco para entregar, mas isso não importa. É aquilo que Deus pode fazer em nossa vida e através de nós. Deus abençoe a sua vida e fica esse desafio para você, em nome de Jesus. Vamos ter o nosso tempo de oração. Depois a gente vai terminar daí com a música.
você está aí com a sua família. Vamos dispor o nosso coração. Mas não ore somente agora. Esses motivos de oração, lembre deles amanhã, depois de amanhã. Pelo nosso recomeço no final de semana. Pela pregação da palavra. Pela situação que nós passamos no nosso país. E aqui os irmãos mandaram vários motivos de oração. Vamos lembrar deles. A Pâmela, pela situação financeira do país, do transporte escolar, é a área, né, que pegou a família do Joso, da Pâmela, do Mozart. E agradecer a Deus pelas surpresas nesse tempo, e também pelo Leandro e Sara, um casal de missionários, eles estão lá na Tailândia, pela gestação, uma nova gestação deles. A Daiane pede oração pela família dela. A Elvira pelo trabalho da Rose. Pastor Horst pela saúde do Oswaldo e Gredel. São tios da Damares. A Gredel é a irmã da dona Leni, que já está com o Senhor. E eles não estão nada bem. Vamos orar por essa família. É um tempo muito difícil para eles. A saúde de Rosângela Alves e os irmãos, né, da melhor idade, da terceira idade aqui da nossa igreja. O Cleverson, Deus respondeu pelo trabalho, emprego que Deus está direcionando ele. O Tico, mais conhecido como Mozart, oração pelos cunhados dele, Josi e o Maneco, estão enfrentando uma situação muito difícil com o filho deles, o Leonardo. Então vamos orar. Anota. Eu sei que você não vai lembrar de todos esses motivos. Você está com uma folha de papel e caneta? Amanhã você não vai lembrar desse. Pega uma folha de papel lá e caneta. A gente também pode disponibilizar esses motivos aí nos grupos da igreja também. Vamos orar por essa família. O Luiz Madeira agradece pelo aniversário de casamento dos seus sogros. Né? Amanhã fazem 55 anos de casado. Uau! É tempo. É o seu e Tereza. Vamos louvar a Deus por esse exemplo, por essa longevidade, né? Coisa maravilhosa. E pelos pastores e líderes da igreja e pelas autoridades do Brasil. Né? A Sandrinha pede pelo casamento, pela família, as decisões, o estresse, a correria do dia a dia, as aulas da Marina, a saúde dos familiares. Vamos orar pela família então da Sandra e do Rodrigo e pelos vizinhos. Da Sandrinha e do Rodrigo. E por oportunidades ali no condomínio. Se vocês não sabem, eles se mudaram, não estão mais aqui na Barreirinha. Eles estão um pouquinho mais ali para o lado da Santa Cândida. A Sandra Nichelle pede oração para que as famílias busquem mais a Deus. Joia, Sandra. Orar mais, ler mais a palavra. Aproveitem esses dias, né, de orar todos os dias com os seus filhos, de ler um trecho da palavra de Deus. Aproveitem esse tempo. São dias que vão marcar profundamente a vida dos seus filhos. A Eliana agradece pelos 90 anos do sogro. Uau! Também uma longevidade, né? 90 anos, é uma vida. Graças a Deus por isso. O Vlaudei, né? Oração lá por Caicó e Currais Novos. São duas cidades do Rio Grande do Norte. Essas cidades estão vivenciando nesse mês um tempo de grande idolatria, pela comemoração aos padroeiros da cidade. Então, eles pedem oração pela cidade, para lidar com essas situações, né, e levar a palavra de Deus para eles. A Raquel lembra do Tiago e da Midian, também estão em processo de gestação, né, e o ministério deles, a implantação, esse começo de vida ministerial do Tiago e da Midian. Vamos orar por eles. O Jairo, pela Igreja de Cristo, né, do Senhor Jesus Cristo, aí, por todo lugar, pelos perseguidos, a intensa perseguição em muitos lugares. Nesses dias, por exemplo,
há um país aí que eles não ajudam os cristãos que estão passando necessidade, né? Estão sendo perseguidos porque são cristãos. Pelas aqueles que estão passando necessidades, os dias não têm sido fáceis. O Erlo pede oração pela família. Vamos orar pela família do Erlo. Também ele tem sofrido, como outros irmãos aqui que têm seus negócios, são empresários, estão passando por grandes dificuldades. Vamos orar por esses irmãos, que ali eles tenham uma experiência profunda com Deus, que Deus os ajude nesses momentos aí. São momentos difíceis. Vamos orar por eles. Pai, nós te agradecemos por todos esses irmãos que estão aqui, colocaram seus motivos de oração, nossas famílias, nossas profissões, as lutas que têm acontecido. Pai querido, que em todas essas coisas possamos experimentar a maravilha e a grandeza do Senhor. Possamos ouvir testemunhos da grandeza, do cuidado de Deus. Num mundo que está em ebulição, em crise econômica, material, financeira, tantas lutas, mas Tu és o nosso Deus. As famílias estão sofrendo. Pai querido, as coisas estão caminhando, não sabemos, há tantas incertezas pela frente, mas nunca poderemos ter incerteza se nosso coração está deleitado, confiado no Senhor e no Seu poder. Que a graça do Senhor e a Tua bondade esteja sobre a vida de cada irmão, de todos esses motivos de oração. Fortalece nossas vidas, ó Pai. Que a nossa comunhão seja viva e intensa no Senhor. Ajuda-nos a Te glorificar, a obedecer a Tua palavra, a Te honrar em todas as coisas, a fazer aquilo que Te agrada, a fazer aquilo que está no Teu coração. Saber que o Senhor está conosco, podemos pôr a nossa esperança em Ti, pois todo auxílio, toda ajuda e libertação e graça está na Tua presença. Pai, dispõe o coração de cada irmão, que Teu Espírito fale ao coração de cada um, e disponha nossas vidas para orar e orar e orar, entrar nessa briga. É uma briga feia, é uma briga que vai nos confrontar, é uma briga que vai às vezes nos desanimar, mas o Senhor está conosco, o Senhor dos exércitos. Dispõe, Pai, pelo Teu Espírito, nossas vidas a buscar lá no nosso refúgio, no nosso quarto secreto, a Tua gloriosa, maravilhosa presença, e desfrutarmos dessa comunhão inigualável que somente os filhos de Deus podem ter. Como podemos negligenciar isso, Pai? Toca o nosso coração, aviva nossas vidas, aviva a Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Gente, vamos terminar cantando mais um louvor. Uma boa noite, Deus abençoe vocês. Nesse espírito de oração, queremos cantar a última música. Feche seus olhos, continue nesse espírito. Talvez você sentiu o desejo de pedir perdão por ter orado pouco hoje, essa semana. Se de alguma maneira você sentiu isso, deixa o Espírito Santo te convidar a orar mais, a passar mais tempo na presença do Deus soberano. Que tempo precioso podemos ter e negligenciamos realmente, mas não queremos.
Precisamos, igreja, precisamos orar mais e mais. Cante conosco a última música. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavado será nas ondas do amor de Deus, profundas meu coração. Cantemos, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavada será nas ondas do amor de Deus, profundas meu coração. Cantemos, vem Senhor Santo Espírito, Vem, Senhor Jesus. vem Senhor Jesus, vem A palavra de Deus diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém. Que essa semana seja uma semana de oração. Vamos colocar em prática, irmãos. Vamos buscar o Senhor. Ele virá sobre nós. O Espírito Santo está conosco. A Ele toda a honra e toda a glória. Amém? Uma boa noite para todos vocês. Um abraço. Tchau.